Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast. Hoje eu tô de Giants total aqui. Hoje eu resolvi botar o Giants na minha... Incorporar o personagem. Tô de boné do New York Giants, camisa do New York Giants. Boa. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Obrigada! Tamo aí. Nem sei quanto episódio a gente já gravou. Eu acho que a gente deve estar lá pelos 15º ou não. Dessa temporada não, 15º não. Dezembro 4, janeiro 4, é isso? A gente começou em novembro. 10, 11, 12, 13... eu acho que a gente deve estar no 14º, 15º episódio dessa temporada. Então, pra você que tá aí, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí. Se inscreve no canal, manda esse episódio e usa de trás para mais pessoas, porque pode ser que ele sirva para alguém, para ajudar alguma pessoa que é um pequeno e médio empresário, que está querendo melhorar o seu negócio, melhorar a sua empresa. E hoje a gente vai falar do que, Natália Freitas? Nós vamos falar de indicadores. Indicadores, muito bem. O KPIs. KPIs, é um nome bonito. Key Performance. OKRs. Tem um KPI, para quem não sabe a sigla, né? Key Performance Indicators. É os indicadores de performance chave. É isso que é o termo em inglês, para quem não conhece. Que todo mundo fala, tem que fazer os KPIs, os indicadores. Tem uma palavra boa em português para isso. Boa, indicadores. Os indicadores do negócio. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Klaus, é quais são os, 3 principais indicadores, ou 5, não sei quantos você recomendaria, essenciais para quem está começando a organizar o seu negócio para poder mensurar? Tá bom. Começando? Eu diria, não começando talvez de receita, pode ser, mas começando assim, não tô organizando. Tirei 2026 para começar a gerenciar efetivamente o meu negócio. Legal. A primeira coisa é o seguinte, tem um indicador que eu chamo ele de indicador, mas tem gente que não chama de indicador. Porque na verdade é o seguinte, que para mim é o primário. Primário. Tipo, que tem que saber. Qualquer um, até eu presa, deveria ter. Que é o seguinte, e eu vou fazer a fórmula do indicador aqui, porque é difícil. É bem difícil. Peguem o papel e a caneta, então, para anotar a fórmula. A fórmula do indicador. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu extrato bancário e vai pegar o saldo no dia 1º de fevereiro. E depois vai deduzir isso do seu saldo do dia 1º de janeiro. Perfeito. O nome disso se chama fluxo de caixa. Maravilhoso. Mais simples do que isso, não sei nem se tem como explicar, né? Mas é isso, você vai pegar a diferença. O dinheiro na conta aumentou ou diminuiu? Porque isso, no limite, só para explicar, esse único indicador, ele é o mais importante de qualquer empresa. Pouco importa se você é uma empresa que está começando ou a Petrobras que fatura 300 quaquilhões de dinheiro. Porque no final, o que importa, como diria um professor do meu MBA, o que importa é dólar em cima da mesa. É dinheiro na conta. Então, esse é o único indicador no final que pouco importa se você é pequeno ou grandão, você precisa. É garantir que a sua empresa está gerando caixa, dinheiro. Se você tá, porque esse é um indicador de sobrevivência. É um indicador de oxigênio. Saúde, sem dinheiro, né, saúde. Sem caixa, você não sobrevive. Então, esse único indicador. Se você não fizer nada, se você controlar só esse indicador e disser, o meu saldo bancário mês a mês está subindo, a sua empresa está saudável. Você pode não saber nada do resto. Você pode não entender porra nenhuma de negócios. Que parece bobo, mas é um indicador que o tiozinho da padaria, com lápis atrás na orelha, fazendo a contabilidade dele no papel, olha, o dinheiro na minha conta está aumentando ou está diminuindo? É assim que ele faz a gestão do negócio dele. É assim que ele sabe se a empresa está gerando. Você pode não entender nada de finanças, mas se você souber isso, você está saindo do outro lado. Extrato, diminuição do extrato bancário, o saldo do extrato bancário mês a mês.
Não, é muito louco porque, por exemplo, fluxo de caixa, normalmente as pessoas se assustam, né? Parece um palavrão, né? Então. Tipo, eu não sei qual é o meu fluxo de caixa, meu Deus! Então, eu tenho que anotar tudo! Eu não sou organizado pra isso! Eu não tenho os recibos! É óbvio que você pode fazer de maneira mais detalhada, para entender, para estudar e tal. É óbvio que pode fazer. Só que o mais simples que é, de novo, o tiozinho com o lápis atrás da orelha na padaria. Pega o saldo da conta no primeiro dia do mês e diminui do saldo bancário do início do mês. Acabou. Fim com início. Show de bola. Acabou. Esse é um primário. A gente tem um episódio exclusivo sobre fluxo de caixa. Fizemos? Que foi ao ar já. E eu vou colocar a referência aqui se você quiser entender um pouco mais sobre como ter uma rotina de 30 minutos por semana para gerenciar o seu fluxo de caixa. Verdade, a gente fez isso. Foi bom esse episódio. Foi bom. Legal. Boa. O segundo indicador que eu diria é o seguinte. Depois que você entendeu e garantiu que o fluxo de caixa está lá, está rodando, beleza, você tem que entender o quanto cada item que você vende, seja uma consultoria, seja um copo de vidro, está deixando para você na mesa por mês. Esse é mais complexo. Porque na verdade é o seguinte, é o que a gente chama de margem bruta. Né? Então imagina assim, me diz um exemplo de serviço aí que você quer que eu pegue, qualquer um. Gestão de tráfego. Peguei aqui aleatório. Gestão de tráfego. Aí você vai, no caso de gestão de tráfego, é bem simples, porque o que é a margem bruta do negócio? Você vai emitir uma nota fiscal contra o cliente, porque você está prestando um serviço para ele, e você vai deduzir o imposto que você paga, você vai deduzir tudo que você teve que pagar de tarifa para poder emitir, receber aquele pagamento, por exemplo, taxa de cartão, tarifa de plataforma, se você paga alguma comissão para quem te ajudou a vender aquilo, tudo que está ligado diretamente àquela venda. E aí você deduz e diz, de cada 100 eu paguei 15% de imposto e paguei 5% de plataforma para poder fazer a venda. Então a tua margem bruta é de 80 sobre 100. Beleza, é isso que você precisa controlar. Quando eu digo margem bruta, tem negócios mais simples, que é o caso que você falou sobre gestão de tráfego. Mas acho que esse exemplo se aplica muito se você está prestando seu serviço de forma individual, autônoma. Sim. Quando começa a botar no rolê equipe no meio... então, aí... Dá um nozinho na cabeça da pessoa. Beleza. É tudo que tem de custo direto, que você consegue associar àquela venda. Então, se você tem uma equipe que trabalha para você todos os meses, fixa, para atender 10 clientes, ele não entra na conta da margem bruta. Não entra? Não, na margem bruta não. Porque é despesa de pessoal, é equipe. Então, entendi. A margem bruta é tudo aquilo que você tem que conseguir colocar que é gasto direto. Então, imagina o seguinte, se eu tiro a receita, aquele gasto some. Entendi. Essa é a conta. É como se fosse o custo de produção, né? É isso. Entendi. É que eu gosto de chamar de... eu faço questão de não chamar de custo de produção, porque quando a gente fala de custo de produção, quando a gente vai para serviços, a gente... Produção parece uma coisa mais fabril, mais indústria. E, na verdade, tirar todos os gastos que desaparecem quando... Entendi. A receita desaparece. Essa é uma dica ótima para você que é prestador de serviço, assim como eu, né? A maioria do nosso público é prestador de serviço, que é realmente essa interpretação, essa analogia não, né? Essa explicação que você deu, que se essa receita sumir, se eu perder esse cliente, qual é o custo que vai junto com ele? Desaparece o resto todo. Então, você tem imposto? Não. Você tem... tarifa de emissão, Tarifa de emissão, não. Tem algum gasto direto que tinha com ele lá e tal, etc. Por exemplo, vou pegar um exemplo de salão de beleza. Boa. Salão de beleza. A pessoa lá está prestando uma prestação de serviço. Fazer luzes, tratamento, tinta e tal, etc. O gasto existe, você cobrou, vai pagar imposto sobre a nota, tem a tarifa do cartão que você cobra, aí você gastou... A tinta,
gastou o esmalte lá, se for fazer trabalho completo, né? Dia de princesa? Dia de princesa. Aí vai lá e tal, etc. Aí ele fala, mas a luz que gastou pra pessoa que tá lá, porque eu tenho o nome do negócio daquele, secador. Não, isso é despesa, né? E vai acontecer e continuar existindo, independente da receita existir ou não. Você vai, a luz do escritório vai continuar pagando. Mas eu ia pagar menos. Sim, mas aí ela não entra na conta da margem bruta. A conta da margem bruta é tudo aquilo que você vai analisar e que se a receita some, aquele gasto também some. Então você não vai gastar tinta e não vai gastar o esmalte se aquela pessoa não for lá. Ele vai continuar na prateleira, guardado no seu estoque. Então, não faz parte da conta da margem bruta. Legal. Então... Por exemplo, tem um que é difícil de analisar. Porque ele pode entrar, mas não deveria. Mas que é o tráfego, né? Por exemplo, né? Porque você bota lá, as pessoas associam lá, quando o tráfego de internet, quando você bota lá o que a gente chama de CAC, né? Custo de aquisição do cliente, que é até um dos indicadores importantes que a gente devia falar. Mas enfim, lá na frente talvez a gente fale dele. Você bota, eu gasto tanto de tráfego na internet, boto lá a minha propaganda no Facebook, no Instagram, no Google, para trazer um cliente. Aí você vai botar aquele gasto médio que você tem com aquele cara. Só que você concorda comigo que eu posso vender 0 e continuar gastando dinheiro? Pode. Então, teoricamente, ele não entra na margem bruta. Mas a gente, às vezes, para análise de negócios, para ficar mais simples, a gente coloca esse gasto como CAC, porque ele faz parte de uma margem bruta, porque é um gasto que tem uma relação, nesse caso, apesar de poder não entrar, ele tem uma relação muito direta. Então, a gente acaba colocando na conta. Entendi. Perfeito. Então, só voltando aqui, a gente falou de fluxo de caixa e margem bruta. E margem bruta. Isso. E isso, falamos ali de 2. Esses 2, quer dizer, na verdade, com 1, né, o fluxo de caixa, você já acha que... Sim. Você está começando, A margem bruta, ela serve para entender 2 coisas. Uma, quanto você tem que vender daquilo para ser capaz de pagar as suas despesas. E outra, analisar do ponto de vista de negócio se a sua margem bruta está ok em relação ao que você deveria ter. Por exemplo, uma empresa de serviços deveria ter uma margem bruta de acima de 65%, 70%. Certo. Uma empresa de produtos pode ter entre 50% e 45%. Por quê? Porque você pode deixar ter uma empresa que vende um produto, vender um telefone mais barato, porque tem um custo embarcado aqui dentro muito grande. Só que você vende 100 mil telefones. No exemplo que eu dei de salão de beleza, você não vai fazer 100 mil atendimentos. Então, a sua margem bruta para serviço tem que ser mais alta, porque o volume que você consegue fazer daquilo é limitado para poder justificar pagar tudo que você tem que pagar de despesa na sua empresa. Então, geralmente, serviço tem que ter margem brutas mais altas do que produto. Legal. Show de bola. E tem um terceiro indicador, assim, tipo base? Tem. Que, na verdade, aí Tem uma infinidade de indicadores, né? Mas eu acho que, assim, você precisa entender a margem bruta e o último é entender quanto está sobrando de lucro na empresa. Né? Certo. Que, teoricamente, no longo prazo, ele deveria ser igual ao caixa. Por isso que a gente diz que... Eu ia fazer essa pergunta agora, mas isso não é o extrato do banco lá que você disse? Não é. No longo prazo, em 1 ano, em 2 anos, o fluxo de caixa que sobra deveria ser igual ao lucro. Deveria. Né? Ou muito próximo. Mas, o lucro vendi, botei a despesa e o custo relativo àquilo e eu vou apurar o lucro daquilo. Você concorda que eu vendi esse telefone, emiti a nota fiscal do telefone, esse telefone vale 5 mil reais, eu posso pagar ele em 10 vezes? Então, o fluxo de caixa da venda do telefone vai estar em 10 vezes. Mas no teu resultado, você vendeu uma coisa de 5 mil que custa 1.500, que vai ter um imposto tal. Então, o lucro vai ter apurado no momento da venda, do produto, no caso, certo. Vai estar apurado ali, aí você vai dizer, tive tanto de lucro, mas esse dinheiro não entrou no teu caixa ainda, porque ele vai entrar
ao longo dos próximos 10 meses, que é isso. Por isso que eu digo que o lucro precisa ser apurado contabilmente, porque ele está lá, você está apurando o resultado de fato, que é a análise econômica do teu negócio, e o fluxo de caixa mostra a análise financeira do teu negócio. Então você tem 3 indicadores, um que aponta a margem, o resultado financeiro, o outro que aponta a saúde da precificação do teu produto, que é a margem bruta, e o terceiro mostra o lucro econômico, o resultado econômico do teu negócio. No longo prazo, né, 1 ano, 2 anos, o lucro econômico, o resultado econômico tem que ser igual ao resultado financeiro. Se não for, tem problema. Então, esse é o... Então, se você estiver dominando os 3, acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o problema. Legal. Todos os indicadores que a gente vai falar ou vão vir daí, você vai me perguntar provavelmente, são subtópicos para você entender um dos 3. Eu acho que dos 3 que você falou, com certeza a margem é o mais complexo. Complexo, sim. Né? Acho que do jeito que você falou, né, explicando simples, deu super para entender o conceitual, mas aí no dia a dia vai entrar outras nuances, né? E a despesa não é despesa. E como que, por exemplo, uma coisa que me passou pela cabeça quando você estava falando da margem, como que isso se aplica, por exemplo, a infoprodutos, né? Então, para quem trabalha na internet e vende curso online, como que é apurado, tipo, a margem bruta de um curso online que é login e senha? Então, legal, boa. Você vai pegar a margem bruta de um produto login e senha, receita, menos imposto, menos plataforma, menos tráfego, menos comissão de venda. Entendi. Acabou. Então, temos que deixar isso na tela. Porque qualquer coisa que venha daí depois, por exemplo, você gravou um curso. Sim. Tá? Há uma tendência errada de você querer pegar todo o custo de gravação e colocar como descontar da margem da da primeira vez que você vendeu. E da segunda vez, o custo deixou de existir? Sim. Não, então ele não entra na conta. Na verdade, ele como se ele deveria entrar como um investimento e deveria diluir aquilo pelo tempo que você vende. Mas essa conta não deveria estar diretamente. Uma outra conta um outro ponto que eu não falei para olhar um produto, você pode botar, e aí tem gente que coloca o tráfego junto, que é o CAC, né? O custo de aquisição. Quanto você gastou para cada venda que você fez daquele produto. Eu entendo que para produto digital, quando você vende um produto que login e senha, um curso que é login e senha, você pode fazer essa análise e botar o tráfego dentro. Sim. Porque ele vai dar uma métrica melhor. Mas eu gosto de ressaltar que, para tomar cuidado, porque essa lógica não vale para todos os produtos e serviços. Isso vale para produto digital. Quando você fala de login e senha. Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? E até mesmo, assim, os negócios digitais têm entrado num nível de maturidade e complexidade alto. Então já não é mais tipo, vou fazer um lançamento, comprei tráfego, comprei os leads, fiz a venda, então a relação de venda está diretamente ligada com aquela compra de tráfego, né? Hoje em dia você compra tráfego para vender um low ticket, esse low ticket as pessoas entram, compram um produto, compram um high ticket, então meio que mistura tudo numa sopa, você não consegue separar certinho o quanto que é o CAC do produto 1, do produto 2, porque a compra do tráfego, ele abasteceu, vamos dizer assim, a receita de vários produtos, né? Aí entra numa lógica de entender o seu negócio como um todo, porque às vezes você lança um produto barato, né? Um livro, um e-book, uma planilha. Um lançamento pago, que um monte de gente está fazendo. Muita gente está fazendo lançamento pago, que você vende um ingresso para participar do evento, né? E a ideia é que esse evento, ou essa planilha, ou esse e-book, ele tenha margem zero. Margem zero. Porque o objetivo dele é só trazer a pessoa, fazer com que ele traga a pessoa para ela ir para o próximo passo de compra dela. Então, essa lógica, às vezes, assim, mas eu topo ter margem zero no produto? Depende da tua estratégia, né? Sim. Então, por isso que é tão importante entender a margem bruta, porque ela faz parte de uma estratégia de precificação e estratégia de entendimento de como é que você vai vender aquilo. Por isso que fluxo de caixa e lucro estão nas pontas e a margem bruta está no meio, porque justamente a margem bruta vai dar a noção de o que você tem que fazer para aquela estratégia funcionar.
Entendeu? E falando de tráfego e reforma tributária, tipo, já emendando as coisas na outra, essa semana, recentemente, né? A gente está agora gravando esse episódio nos primeiros dias de janeiro, com a implementação da reforma tributária, e os veículos, Google, Meta, já estão começando a separar o imposto diretamente na fatura, né? Sim. O que isso implica na hora de apurar o CAC, né? Que eu, dentro do meu negócio, eu faço isso muito, tipo, todos os dias. Que a gente olhava o custo de mídia, que é o custo do tráfego, dividia pela quantidade de clientes, né? E fazia a conta do CAC baseado no custo de veiculação. Sim. Só que agora não é mais aplicável, né? Porque tem o imposto de 2,5 está separado da veiculação. Sim. Então, exemplo, se você veiculou R$1.000 de mídia, na realidade você tá R$1.120, que é 12, e mais os centavos lá, que é o 12,5% de imposto. Então, o cálculo do CAC no tráfego já tem que entrar junto com a conta do imposto, Sim. que era uma coisa que, tipo, ninguém de marketing e vendas está fazendo essa conta, né? Que na verdade é o seguinte, né? Aí, já embolando um assunto no outro, né? Vou embolar um assunto no outro, mas é polêmico esse assunto, porque na verdade é o seguinte, né? Todo mundo tá dizendo, tô jogando a culpa no imposto, tá? E a minha leitura é diferente. Mas o imposto sempre existiu, né? Então, é isso. Sim. Isso foi uma desculpa que a Meta teve para aumentar preço. Vamos ver. Eu tenho reparado... Não, é um fato. Não eu sou uma ver. pessoa de muita esperança. Não. É que, na verdade, o que aconteceu foi... eu vou destacar o valor da nota. O preço que você sempre pagou é esse. Agora, como eu vou ter que destacar, eu tenho que aumentar isso aqui sobre a sua nota. Não. Era só você destacar e botar o valor líquido e botar o valor separado da nota. Eles aproveitaram para aumentar o preço. E estão jogando a culpa no imposto. Mas eles foram aumentar o preço. Então, você tem que fazer pelo valor cheio que você paga. Isso, tem que fazer pelo valor cheio e tem que olhar. A conta da margem bruta tem que ser feita pelo valor cheio que você paga. Eu acho que assim, só voltando ao ponto aqui, o que ficou mais difícil é que o gestor de tráfego, o estrategista, o gerente de marketing, ele nunca olhou a conta do imposto. Porque a conta era junta, né? A conta era junta e estava lá no gerenciador de anúncios. E agora não está mais. Então, assim, ele precisa entender sobre isso, senão ele vai... Mas a conta é fácil. 12,5%. Ele vai foder. A conta é a seguinte... a conta do custo de aquisição. Ele tem que dividir o que ele está gastando por 0,87,5. Que é fazer que aí ele vai embutir o imposto no custo de veiculação. Gastei 1.000, divide 1.000 por 0,875, ele vai chegar no valor que ele vai pagar bruto. Acabou, é isso. Show. A gente falou um monte aqui, entrou num caminho aqui sobre... Para falar do CAC. Para falar do CAC. Então, o CAC para mim é importante porque ele é um indicador dentro do indicador, né? Então, falamos dos 3 da ponta, né? Lucro financeiro, resultado financeiro, resultado econômico e margem para medir a eficiência do preço. Quando você começa a entrar no detalhe, você vai dizer quanto eu estou pagando para trazer um cliente, que é o custo de aquisição por cliente, né? Ou o CPA, né? O custo eu uso por aquisição. CPA, direto. É a mesma coisa. Quantos reais você paga para trazer um cliente. Então, esse é um indicador que é importante, que tá lá dentro da coisa, né? Então, tem gente que faz uma conta ao contrário. Você divide a receita por quanto você gastou. E aí o pessoal tem um indicador que é a conta ao contrário. Você chama de ROAS, né? Sim. Que é Return on Average... Não, ROAS é Advertisement. Retorno sobre publicidade. Return on Advertising... Então, é a mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. Então, um indicador... de ROI, né? Retorno do investimento, retorno sobre o tráfego, retorno sobre o gasto, enfim. Chame como quiser. Na verdade, quantos reais você gasta para fazer uma venda. Então, assim, esse é um outro indicador que é muito legal, que em qualquer mercado, em qualquer coisa que você faça, se você está gastando mais de 25% da receita para trazer um cliente, temos um problema. Então, qualquer coisa abaixo de 25 é bom.
Sim. Qualquer coisa acima de 25 temos um problema. Óbvio que depende da estratégia. Sim. Porque se a gente tiver um produto, como a gente falou, barato, onde eu estou gastando 99,99%, mas a estratégia por trás daquele produto é trazer o cara para ele comprar... Existem estratégias até de margem negativa, né? Até de margem negativa para trazer o produto. Então quando eu olho o retorno sobre investimento, que é o CAC, eu gosto de fazer a análise do CAC da seguinte maneira. Eu olho o CAC da empresa. Uhum. Então eu estou gerando 100 mil reais de receita, 100 reais de receita, e tenho 4 produtos, um que dá ROAS 0, um que dá ROAS 3 e tem um outro que dá ROAS 10. No final, se a soma disso tudo der ROAS 4, ou acima de 4, tá tudo bem. Que é o 25%. Que é o 25%. Sim. Deu abaixo de 4, temos um problema. Então, essa é a lógica. Se eu estou gastando entre 20% e 25% da minha receita total em marketing, tá tudo bem. Uhum. Se eu estou gastando menos, a gente vai dizer, pô, tá maravilhoso. Eu vou dizer que você pode estar deixando dinheiro na mesa. Você podia estar gastando mais, escalando mais pegar rápido. As frutas mais difíceis, escalando e botando mais dinheiro no bolso. Se você está gastando mais de 25%, alerta, porque pode ser que tenha algumas coisas que deem problema. Mas lembrando que isso deve ser analisado à luz de cada negócio. Tem alguns negócios que têm margens bem mais baixas. Mas geralmente o negócio está bem mais escalado. É a análise que eu faço. Imagina, e eu vou falar diretamente do lucro agora para entender, mas a lógica serve para o ROAS. O que você prefere, Natália Freitas? Você prefere ter 33% de margem ou 20% de margem? Depende. Tá bom, 33%. Vamos lá, né, gente? 2 anos convivendo com o Klaus, eu aprendi alguma coisa. Então, por que depende? Porque ganhar 33% de 3 milhões significa ganhar 1 milhão. Sim. Ganhar 20% de 10 milhões significa ganhar 2 milhões. Eu prefiro ganhar 2 milhões do que 1 milhão. Então, essa é a lógica. Então, a tendência é que o seu CAC ou o seu investimento de marketing ao longo do tempo vá deteriorando a margem relativa, mas o valor absoluto que você bota no bolso aumenta. Sim. Então, tome muito cuidado quando você está olhando e analisando indicadores de mercado, porque você tem que entender o momento que aquele cara está. Ele pode estar ultra escalado, e aí ele pode estar com um ROAS pequenininho. Essa é uma baita pegadinha, né? Porque no nosso mercado digital, fala-se muito de faturamento e ROAS. Sim. Pouquíssimo de margem e lucro. É isso. E aí a galera fica... Quero fazer 6 em 7 e botei 90 mil de tráfego. Tipo, oi? Né? Assim, não faz sentido, né? Ou então não escala, que é o que você disse do dinheiro na mesa, porque quer se manter numa métrica de vaidade que o meu ROAS é 6. Caraca! Tá perdendo dinheiro. Tá deixando dinheiro na mesa. Podia estar escalando mais e botando mais dinheiro na mesa. Então, eu acho que depende muito da maturidade e do tamanho do teu negócio. Eu digo que negócios que faturam para baixo de 10 milhões, se estão com ROAS 3, 3,5, 4, tá ruim. Porque quando você quiser fazer 20, você não tem margem para diluir. Você não tem espaço para comer, né? Para comer e escalar o seu negócio. Então, esse é um jogo que você tem que ficar fazendo assim, né? Cheguei em 4, mudo a forma, ou crio criativos mais inteligentes, faço outras coisas para escalar. Aí vou a 6. Quando você vai a 6, o que você faz? Aumenta o gasto. Aí ele cai de novo para 4. Aí depois você volta. Aí você fica nessa gangorra e aí chega uma hora que você fala, não, cara, agora não tem mais jeito, deixa eu queimar a lenha aqui para poder ganhar margem. Margem é uma questão de volume. Né? Eu vou repetir, eu brinco incessantemente sobre isso. Né? Eu falo sobre margem de posto de gasolina. Né? O posto de gasolina, a margem, não sei se todo mundo sabe, mas posto de gasolina, a margem por que o preço da gasolina é um dos poucos produtos que você vê que o pessoal vende lá na terceira, quarta casa decimal? Porque a margem de lucro do posto está lá na terceira, quarta casa decimal. Deus me livre. Entendeu? Então a gente não está falando de 3% de margem, 1% de margem, talvez até menos. Só que o cara vende bilhões de litros. Entendeu? Então, quando o cara vende bilhões de litros,
aí beleza. Ele tem lucro. Ele tem lucro, porque ele está ganhando uma margem muito apertadinha, mas o volume é bizarro do que ele vende. Agora, deixa eu voltar um pouquinho no CAC, que a gente deu vários exemplos aqui de digital, onde basicamente o custo mais relevante é o custo do tráfego pago, né? Mas para outros negócios que têm outras formas de aquisição, o que custos entram para formar o CAC? Bom, eu já falei dos básicos que todo mundo esquece, né? Você tem que lembrar que o governo é teu sócio, então o imposto sempre entra. Mas o imposto entra no CAC também? Não necessariamente você precisa entrar no CAC, mas ele faz parte da margem bruta. Então, margem bruta. Ele não faz parte do CAC diretamente, mas vamos dizer assim, do CAC do marketing. Tá, do CAC do marketing. Então, sim, é porque eu vou falar de CAC de marketing mais comercial, porque comissão deveria entrar na conta. Beleza. Né? Então, qualquer coisa que você use, eu não gosto de falar só de tráfego, né? Então, qualquer tipo de propaganda, se você usa lá aquelas ferramentas de Unichat, Sendflow, ManyChat, não sei o que você fica, disparo de SMS, o nosso disparo amigo de lá, API. LigLead, né, que você usa e tal, etc. O Gabriel, então... Um abraço para o Gabriel. Então, você usa ferramentas como essas, elas têm que fazer parte da conta do teu custo de aquisição, né? Porque para cada venda... O custo da ferramenta e o custo do disparo. E a custo da ferramenta e o custo do disparo. Porque equipe entra? Tipo, o vendedor entra na conta do CAC? A comissão variável do vendedor entra, o salário não. Não. De novo, é aquela conta que eu falei sobre a receita existe... Ah, sim. Verdade. Né? O salário... O vendedor não vai sumir se o cliente for embora. É isso. Mas a comissão some se a venda deixar de existir. É isso. Sim. Então, a lógica sempre pensa volta na essência do negócio, na métrica. Tirei a receita, deixou de existir? Não, então não entra na margem bruta. Beleza. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo, que eu quero ir para um outro extremo agora, Klaus. Caraca, outro extremo. Porque a gente está falando muito dos indicadores básicos, vamos dizer assim, né? Então serve para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tipo de empresa, né? Agora, o outro extremo minha empresa está bombando, mas eu quero vender. Eu quero sair do negócio. Sim. Quero viver de renda, morar Quero vender. Belize. Que Belize? Sei lá, me veio a cabeça. Ok, nem sei direito como é que é a vida em Belize, mas eu fui a Curaçao. Curaçao é legal, vale a pena. Mas enfim, voltando, é isso, quero vender minha empresa. Quais são os KPIs que essa pessoa que está querendo fazer essa... Como chama isso? Não é aquisição, venda? Não, venda mesmo, né, de empresa. Tem um nome bonito para isso. Merge and Acquisition, enfim, ou na verdade você está querendo vender a empresa. Vender, isso. Não, a galera fala equity, não tem um negócio disso. Pessoal, eu quero fazer um exit. Exit. Exit, em inglês. É a palavra, eu quero sair do negócio. Quero vazar. Quero vazar. Beleza. Que indicadores essa pessoa tem que começar a cuidar para a empresa dela ter valor de venda? Legal. Os mesmos. Tá fácil? Porque na verdade, assim... Eu aqui super preocupada com os indicadores. Porque, na verdade é o seguinte, qual é o indicador, o primeiro indicador que qualquer cara que quer comprar uma empresa vai olhar? Quanto dá de lucro. E quanto ela gera de caixa. Essa empresa gera caixa ou não? É isso. Esse é o que ela vai olhar. Aí depois, se a empresa não gera caixa e não gera lucro, ela tem que ter alguma coisa que faça sentido eu comprar. Então, ela tem que ter alguma propriedade intelectual, algum equipamento, alguma lógica que alguém que está querendo comprar vai dizer, puta, eu quero comprar a empresa por causa disso, apesar dela não gerar caixa e lucro. Geralmente isso não é verdade, né? Assim, uma empresa que tem alguma propriedade intelectual grande... mas algumas startups demoram para virar, tipo, caixa, lucro, né? E tem uma solução que vale dinheiro no futuro. Pode ser uma especulação também. Então, tem um indicador que o mercado olha, que para pequena e média empresa é difícil olhar, que é um indicador, a galera chama de EBITDA.
né, que é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que na verdade a nossa contabilidade chama de lucro operacional, né, que na verdade é assim, é aquilo que você gera, é o quanto você gera de lucro operacional independente de qualquer coisa. Então, se você está gerando caixa operacional, então o que ele está olhando? Receita menos custos menos as despesas diretas. Então ele não está pegando nem imposto, não está pegando imposto de renda, né? Não está pegando juros que você paga, não está pegando depreciação, não está pegando amortização de equipamentos que você tem e tal, etc. Então ele está olhando para a sua capacidade de geração de caixa operacional. Por quê? Porque isso é que mede. Você pode até ter prejuízo, porque tem alguma coisa aqui que você contratou, dívida e tal, que está te ajudando a fazer a empresa crescer. Mas operacionalmente a empresa dá margem. Por exemplo, o Netflix durante 10 anos deu prejuízo. Eu ia falar do Netflix, né? Que é um exemplo clássico. O Netflix durante 10 anos deu prejuízo. Só que você via o EBITDA do Netflix era ultra positivo. Por quê? Porque aqueles clientes que estavam lá gerando receita estavam gerando resultado operacional positivo. Ué, mas como é que ela dava prejuízo? Porque o Netflix pegava toda essa grana e gastava mais ainda para sair de 10 mil assinantes para 50 mil assinantes, para 1 milhão de assinantes, para 1 bilhão de assinantes. Então, ela pegou o grana que ela gerava operacionalmente e pegava mais dinheiro no mercado, reinvestia no negócio para continuar trazendo mais clientes. Então, é como se eu dissesse que eu estava acelerando a aquisição de clientes fora o caixa. A linha de despesa de marketing dela era gigante. Dava prejuízo, né? Sim. No final do dia, não tinha lucro, né? Sim. Porque ela trazia clientes mais rápido do que ela era capaz de gerar caixa. Quando ela chegou num tamanho que ela falou, cara, tô num tamanho legal agora. Grandão. Tô grandão, legal. Ela diminuiu pra caramba o investimento, o lucro fez assim, lá em cima. Então hoje o Netflix é uma empresa que gera caixa pra caramba. Ela sempre foi gerador de caixa operacional. Ela só não era geradora de caixa financeiro. Por quê? Porque ela consumia parte desse caixa com o investimento de marketing que ela fazia. Né? Ou turbinando a empresa para crescer e acelerar o crescimento. A mesma coisa da Amazon. A Amazon gastava... Você pegava cada segmento que ela foi lançando, começou com livro, foi para CD, foi para eletrônico. Hoje ela vende qualquer coisa. Por quê? Porque ela pegava o dinheiro que ela gerava de lucro e botava num novo segmento que ela investia. Então, aconteceu a mesma coisa. Então, no limite... o que a gente está olhando para vender uma empresa é saber se ela gera caixa no final do dia. Outras coisas que um investidor ou uma empresa olha para comprar a outra. Qual é o tamanho do endividamento dela? Então, se ela tem capacidade de pagar a própria dívida. No limite, o que ela está olhando? De novo, para o caixa. Mas ela está dizendo, o tamanho dessa empresa aqui, o caixa dela, e a geração que ela tem capacidade de pagar a dívida que ela tem contratada? Então, eu gero 100 mil de lucro, tenho uma dívida de 20. Putz, beleza, tô dando. Não, eu gero um lucro de 100, tenho uma dívida para pagar de 120. Opa, apesar dela gerar lucro operacional, a capacidade de endividamento dela tá aquém do que ela deveria. Ela gera prejuízo porque ela tem uma dívida grande. Essa dívida é renegociável? Então, aí começa a entrar num outro mérito. Então, é para ir para esse lugar que a gente deveria olhar. Entendi. Então, a galera olha muito para endividamento. Outro indicador que a galera olha para comprar uma empresa é um indicador de eficiência, que ela pega a total de receita que você tem e divide pelo número de pessoas que tem no seu time. Falamos sobre isso recentemente. Exatamente. Que ele mede, é um indicador de eficiência, de produtividade, dizendo, você tem 10 pessoas e gera 100 mil, tem uma outra empresa que nesse mesmo segmento tem 20 pessoas e gera 10 milhões. Opa, peraí, seu indicador de eficiência não está tão bom, você devia estar gerando mais receita pelo número de pessoas que você tem. Então esse é um outro indicador que a galera olha. E a outra coisa... que, de novo, que aí você vai entrando... É assim, né? Você volta para a base, caixa, lucro econômico e lucro sempre são os mesmos. Quando você vai escarafunchando e você vai abrindo... É como se você tivesse uma árvore de indicadores que vão abrindo para chegar nos primários. Tipo, as cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Para chegar no verde, a soma
do azul com o amarelo. Sim. Então, tem um indicador que é o verde, que soma para chegar no azul e amarelo. Quando você vai separando, no final você acaba nos 3. Tem um outro indicador que a galera gosta muito de usar, que é entender o LTV, né? O Long Time Value, o quanto você é capaz de gerar de receita. Lifetime Value. Lifetime Value, né? É o que eu falei, Long Time Value. Porque eles chamam... a galera usa os dois, mas geralmente usa mais Lifetime Value, que é quanto aquele cliente deixa de dinheiro com você ao longo do tempo. Então, é a sua capacidade de gerar receita e recompra com aquele cara, para não entender que aquele é um voo de galinha, né? Uhum. Você gerou receita agora, quero vender a empresa, mas aí você está analisando se... de novo, né? Trazendo para o mercado digital, que é onde eu estou inserida. Nos primórdios do digital, a LTV era muito baixo, né? Porque a galera tinha um produto só fazia um lançamento, um one buy, vendia, botava o cliente pra caramba pra dentro e vendia mais nada. Agora não é assim, né? O mercado tá maduro e a gente precisa ter 3, 4 clientes, aí você faz a esteira de produtos fazendo com que o primeiro produto da ROI 0... O segundo da ROI 3, o terceiro da ROI 5, para o último da ROI 10. Vai mantendo o cliente ativo, né, dentro da sua empresa, gerando receita. Até ele comprar o produto de mais alto valor com você. Mas ainda assim você pode, obviamente, tipo, no caso, por exemplo, de Masterminds, né, que é um high ticket que é recorrência. Então, você pode reter aquele cliente naquele produto que é high ticket por mais tempo, mas você pode também ter vários outros tipos de solução para ainda fazer com que, mesmo chegando no seu produto topo, o cliente ainda tenha mais alguma coisa para comprar, né? Sim, você sempre vai fazer o cara tentar comprar alguma coisa de você de alguma maneira. E na pior das hipóteses, se ele não tiver alguma coisa para comprar de você, você vai dar um jeito dele comprar de outro que seja seu parceiro para te comissionar. Então, o importante é gerar receita. O importante é gerar receita. Então, acho que... Show de bola. Eu diria que são... assim, se a gente olhar para isso no final, tem vários indicadores ainda no meio do caminho. Mas assim, acho que foi bem legal. Esse episódio está sendo bem legal, porque a base, né? Vamos dizer, a base do negócio, se você for falar de business, é lucro, caixa e margem bruta. Foi isso que eu aprendi aqui. Exato, é isso aí. Essa é a base do negócio. Só que aí, como que o departamento de marketing vai te ajudar a chegar no lucro, no caixa e na meta de margem? Vai ter que olhar o CAC, vai ter que olhar a LTV, vai ter que olhar o ROAS, e são os indicadores daquele... Por isso que eu falei do negócio das cores, você vai caindo, né? Até, por exemplo, vai ser o custo por lead. O custo por lead é parte do CAC que volta para a margem bruta. Exatamente. Que vai chegar no lucro da empresa total. Então, assim, é o desdobramento do desdobramento do desdobramento. Aí você vai dizer, eu preciso, para ter a lead, eu preciso ter mais seguidores. Aí vai saber qual é o custo por lead que eu pago para trazer... Qual o custo por seguidor? Custo por seguidor. Você vai desdobrando os indicadores conforme eles fizerem sentido para o teu negócio. E para não falar só de marketing, né? Aí tem o CS. Então, como que o CS ajuda na meta de LTV? Né? Diminuir o churn, nível de satisfação, enfim, tem um zilhão de indicadores. Indicadores, eles precisam ser analisados à luz de cada negócio, mas no final eles chegam nesses 3 principais, são os 3 que você tem que analisar. Top. Faz sentido? Total, amei. Simplifica muito a vida. Eu botei a mão na câmera, agora, faz parte. Então, se você aí quer aprender mais sobre indicadores, segue a gente aqui, manda esse episódio para um amigo seu aí que pode precisar disso. Fui!